Quando é que foi a primeira vez que viu a Virgem Maria? Tinha 7 anos. A data não me lembro, mas tinha 7 anos. Eu andava a apanhar uns cavaquitos, mas outra rapariga, para fazer um calo à minha mãe, que a minha mãe comia calos de farinha, e para não fazer fumo, e aos cavaquinhos secos. E então apareceu-me aquela senhora muito linda, e eu disse: menino, o que andas a fazer? Anda a apanhar os cavaquinhos, fazer uns caldinhos à minha mãe. A minha mãe está muito doente. Mas olha, a tua mãe não morre ainda. A tua mãe durou muitos anos. E tu tens muito que sofrer. A tua casa vai ser uma casa de oração. Tens muito que sofrer, a tua casa vai ser uma casa de oração. E um dia has de ter muitas criancinhas e muitos velhinhos e has de fazer uma catedral. Eu era cachopo, meteu-me aquilo tudo uma espécie. Depois fui para casa, contei à minha mãe. A minha mãe disse: não diga nada a ninguém. Olha que eu bato, e podes ir presa, porque isso será a senhora do Navarro. Era a senhora da Quinta. E eu fui assim: mãe, mas ela era muito linda. Mas era a senhora do Navarro, não diga nada a ninguém. Bom, eu fiquei-me naquela. Depois, aos 9 anos, tornou-me a aparecer a mesma senhora. A ideia de sofrimento, essa ideia de penitência, de oração e de sofrimento de que lhe falou Nossa Senhora, assustou-a quando recebeu essa mensagem de que iria sofrer? Sim, já sofria. Eu sofria já muito. Fui marcada aos 7 anos nos pés, com as chagas. Já sofria muito dos pés e das mãos. Mas não entendia assim a vida espiritual, não me tinha explicado bem, não. Sofria. Trabalhava muito, que a minha mãe era muito doente. Eu é que governava a casa. Eu era camponesa, trabalhava no campo. Tinha que deixar tudo em casa pronto à minha mãe. Água e lenha e tudo para ir em casa para ela fazer uma coisa de comida para ela ter. E a sua doença incurável, a leucemia, entretanto, curou-se da leucemia? Curei. A que é que atribui essa cura? Foi a Nossa Senhora. Foi ao céu. Conheci a ladeira há 19 anos, portanto, passado 2 anos de ter morrido o meu primeiro filho, e há 5 anos morre-me uma menina que me foi anunciado pela boca da Mãe Maria, quando eu estava de bebê. Portanto, dos primeiros momentos nem sequer um mês tinha, só que eu não entendi as palavras da mãe, porque eu venho à mãe dizer: mãe, eu não quero estar grávida, eu já tenho 4 filhos, eu não quero mais nenhum, já tenho uma cruz tão pesada. E a mãe diz-me para mim, olhou para o céu e disse: não se importe, era um anjinho bom, queria encarnar e não tinha em quem, encarnou em si. Mas eu, mesmo assim, a minha revolta permaneceu durante pouco tempo. Quando eu vou embora para casa, disse: mãe, já não peço a Deus então que eu não fique grávida. Eu então quero ter o bebezinho que eu só queria. Eu sabia que a Mãe Maria tem um poder que, se ela quisesse, pronto, eu como tinha uma falta tão pequenina, eu podia não ficar grávida. Eu não podia já não estar, não sei. Eu sei que o poder dela é tão forte, e então era esse o pedido. E eu vou para casa com aquelas palavras que ela me deu, vou para casa muito conformada. E a Mãe Maria disse-me assim: não choras, porque ele tem uma missão muito curtinha na Terra. Só que eu não entendi nada o que ela queria dizer. Ao fim dos 9 meses, o bebê nasce com uma cardiopatia profunda. E eu venho à mãe ao 6º dia de nascimento do bebê e disse: mãe, cura a minha menina, porque os médicos dizem-me que ela vai morrer. E a mãe diz-me assim: a cura dela está no céu. Eu não te disse que ela tinha uma passagem muito curtinha na Terra? Como é que a Mãe Maria comunica com Deus? Como é que se processa essa sua comunicação com o Espírito Santo? Como eu estou agora aqui a falar com o Senhor, estou a falar com o Senhor, mas estou agora a vê-lo, não é? Mas
quando comunico com o Espírito Santo, não estou a ver. Eu faço oração e digo, meu Deus, vem meu auxílio, vem junto de mim, coração santo. Eu quero desabafar o meu coração contigo. Eu quero te fazer umas perguntas e quero que me digas. Depois o Nosso Senhor vem, o Espírito Santo vem e fala comigo. E tem comunicações. E às vezes falo, assim que vocês têm o telemóvel cá na Terra, eu não tenho telemóvel, é só o telemóvel do coração e do espírito, de boca, e Deus responde, e eu ouço a voz de Deus. Maria da Conceição Mendes Horta foi uma menina diferente das outras. A sua mãe proibiu-a de falar acerca dos encontros que ela dizia ter com Nossa Senhora, mas era impossível calar este fenómeno. A partir de novembro de 1962, a Igreja Católica recusa-lhe os sacramentos, afirmando que Maria da Conceição mentia acerca das aparições. Mas ela queria mesmo os sacramentos e recorreu a instâncias superiores. Em fevereiro de 63, a Maria da Conceição recebe pela primeira vez a comunhão mística. Sabe o que é a comunhão mística, não sabe? É o facto dela estar rezando, ajoelha, abre os braços e aparece-lhe uma hóstia na língua. Utotraya satya totayato imatoya satao notratayamo Utotraya satya tom sadom 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 unatote sadom Unapake sadom Sudamo notratao notrateyato Utotraya satya totayato A Maria da Conceição, nessa altura, já tinha sido escorraçada da igreja de Torres Novas. Não a queriam lá, não davam a comunhão, nem a queriam dentro da igreja. Era grave. E então o arcanjo veio como um recurso, digamos assim, a suprir a falta da igreja. E daí em diante, a Maria da Conceição começa sempre a receber a comunhão. Sudamo notratao notrateyato Utotraya satya totayato. Então a Mãe Maria vinha de casa e encontramos-se ao portão azul à entrada da casa. E a Mãe Maria disse-me se eu queria vir com ela até à catedral. Eu disse que sim. Viemos a conversar as duas até aqui, mas eu nunca pensei no que se ia dar. A Mãe Maria, quando chegou aqui à porta da catedral, começou a subir e quando foi assim uma certa altura, eu já não via a Mãe Maria. Eu via uma nuvem, mas feita numa bola grande, luminosa, muito linda. Quer dizer, tinha as cores do arco-íris, mas eram cores muito suaves. Era uma nuvem linda, mas não via a Mãe. A nuvem tapou a Mãe. Subiu muito alto, mesmo muito alto, e depois começou a descer. E veio sobre aqui esta catedral, que ainda estava em esqueleto, e foi sobre o altar. Depois veio do altar, por aqui, assim, e foi até à porta da catedral, mas ficou suspensa, porque aquilo tinha ferros. E quando eu vou olhar, vejo que deixei de ver a nuvem e vi a Mãe Maria. A Mãe Maria, quer dizer, pronto, era a Mãe Maria, era o rosto da Mãe Maria, era uma cor, quer dizer, não sei explicar, mas via transfigurada, não é? E então a Mãe disse para mim, quem tu dizes que sou eu? E eu fiz assim, a Mãe da Igreja. Quer dizer, ciúme esta palavra da boca. E a Mãe sorriu-se e pôs assim as mãos e disse,
é tão verdade como esta pomba se soltar. E quando fez assim, a pomba soltou-se e vi a pomba voar e dar as asas e tudo, uma pombinha branca. Foi muito bonito. Eu via persoas chegar cegas em que os médicos, por exemplo, por casos de diabetes, que não tinham recuperação possível, ficar curadas. Pessoas que não conseguiam andar, voltar a andar. Por exemplo, aquí en Ladeira ya hubo un caso ya bastante antiguo, mas foi impresionantísimo, de una persoa que veio de Canadá parapléxica e comenzou a andar à vista de uma multidão de xente e de padres. Eu tamén teño presenciado, como moitos padres católicos romanos que coñezo, xuvas de Eucaristías en que non son fenómenos ópticos que parece que vemos e non vemos, sino que vemos las Eucaristías de ser do ceo, son recollidas pela Mãe María, que en esos momentos está en éxtasis de Noso Señor, e de padres, e eles propios nos dan a comunión a nós. Entonces non hai truques posibles, entende? Sadom, 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 una tote Sadom, una pace Sadom. Estive cerca de 2 anos em casa, levei 8 aparelhos de gesso em cada pé, andei 7 meses de gatas, a minha esposa é que me transportava num cobertor a puxar para o sol. Se eu queria comer, ia de gatas para a mesa, se ia à casa de banho, tinha que ir de gatas também, assim, de rastros. E depois a minha esposa um dia veio à Ladeira, talvez tenha mais fé do que eu, não é? E depois vim cá numa excursão. Cheguei cá, e nessa altura já teriam passado mais ou menos 2 anos, não conseguia andar e o médico tinha dito para mim: o senhor tem que se convencer que não tem recuperação possível, o seu estado vai ser uma cadeira de rodas. E a minha mulher trouxe-me cá e eu vim cá. Era só sair do carro e ir para o chão, porque eu não podia andar. E depois estava aí muitas pessoas e nessa altura chamava-se, hoje chama-se Mãe Maria, na altura chamavam Irmã Maria. Pediu-me uma bengala, uma muleta, e eu não queria dar. Eu disse: não vou dar, se eu vou dar, vou cair para o chão. Mas deixe ver. E eu dei. Fiquei só com uma, assim, um pouco a tremer e tal. Passado um bocado, diz-me para mim: então agora deixe ver a outra. E eu assim: não, a outra é que eu não dou, se eu vou dar, cai já para o chão. A minha mulher está a ver se tenha mais fé do que eu, não é? Disse assim: dá a muleta, Irmã Maria, porque se tu caíres a queda já não é tão alta. E eu dei a muleta. Dei a bocadinho, a Mãe Maria vai para mim, juntamente com algum povo: agora dá uns passinhos para lá. Eu dava uns passinhos para a frente, dava uns passinhos para trás, mas as pessoas agarrarem-me, pronto, sem poder andar. A Mãe Maria com as muletas na mão, uma em cada mão. Até que, na certeza, porém, eu comecei para trás, comecei para a frente, levaram-me as muletas na mão e depois eu comecei a andar assim com um bocado de dificuldade e as pessoas levaram-me até ao destino, ao autocarro. Sei dizer que já lá vai à volta de 28 anos, talvez, ou mais, até hoje. Muletas desapareceram, nunca mais usei muletas. Quando estudamos a vida mística dos santos, sabemos que eles teñen todo tipo de fenómenos espirituais, inclusive el del perfume, porque isto é un don de Deus, un don que indica a santidade. E a Mãe María ten ese perfume non por minutos, sino constante. Ás veces podemos estar moito lonxe, en países distantes, e sentimos a presencia da Mãe María por seu perfume indiscutible, que é de rosas. Ás veces deixa de min conforme ser nosos señores de rosas e de incenso. Entonces, cando você, inclusive, chegou a presenciar, hai unha coisa moito curiosa que eu vou contar, porque eu vivo o día a día coa Mãe María, non é? Ás veces a Mãe María, nós usamos zapatos, non é? Mas nunca nos xeran as rosas, por moito que los lavemos, los limpemos, imposible. A Mãe María ten varios tipos de calzado,
Y hay zapatos que conforme el tiempo se van quedando así ya en desuso y nos arrumamos dentro de caixas que se conservan en casa, pues hay muchos que tienen anos que no se usan. De vez en cuando é preciso pasarle un pano para tirar el pó, para arrumar, e conforme abro a caixa dos zapatos, empeza a sair un cheiro a rosas impresionante. Como é que um ex-GNR que participou em algumas dessas perseguições à Mãe Maria é hoje um fervoroso adepto da Ladeira do Pinheiro? O que é que se passou em concreto consigo para mudar de opinião e posição em relação a este fenómeno? Em 13 de maio de 1968, em 13 de maio de 68, eu presenciei aqui uma chuva de rosas. Uma chuva de rosas, se assim lhe devo chamar. Ali à larga do barracão, que nesse tempo era barracão, estávamos ali à larga e vimos uma chuva de rosas nos seguintes termos: 3 camadas, coisas extraordinárias no ar em 3 camadas. À altura, a partir dos 10 metros de altura, flutuavam várias pétalas brancas, sem movimento definido, uma para aqui, outra para ali, mas milhares, eram milhares, até 1 hectómetro de altura, não sei, bom, por aí acima. Mas depois havia uma outra camada, que essa era maravilhosa. Esta não era tão maravilhosa, a outra é que era. Havia, à direita do Sol, da direita do Sol, partiam globos coloridos, maravilhosos, com todas as cores, como as cores do arco-íris, mais ou menos, que percorreriam uma certa distância e depois desapareciam. Mas era aos milhares. E quanto maior era a densidade desses globos, maior era a sua velocidade. A Ladeira do Pinheiro significa para mim a salvação do mundo, das almas e a minha, pronto, porque já não me sentia bem sem vir à Ladeira, porque desde o momento que vim à Ladeira nunca mais a larguei, porque sinto-me bem, tenho tido muitas graças, nem as sei declarar todas no momento, mas tenho tido muitas graças, muitas graças. No período do milagre dos 40 dias, em que é que a Mãe Maria pensou e o que é que sentiu durante os 40 dias que esteve no quarto? Nosso Senhor disse: minha filha, tu vais passar pelo horto como eu passei. Vais estar 40 dias sem comer, nem beber, nem dormir, com a Divina Eucaristia na boca. E disse: estou assim com fome. Nosso Senhor riu-se e disse: não morres com fome. Nunca te faltará o pão, nada, não morres com fome. E tudo vai correr bem. Foi assim. Eu fui tentada 3 vezes. Fui uma vez para comer uma laranja e não me deixaram comer. Uma vez para beber água do saco. No saco estava quente aos pés. Tiraram com o saco fora. E outra vez para trincar velas. Fui tentada, tive fome. Senti a tentação da fome. Imagina que eu consegui, ganhei
todas estas coisas nos marcan, entende? Entonces sentimos a presencia de Deus totalmente, porque a ladeira para mí é un sacrario vivo, donde Deus se manifesta de todo tipo de maneiras. Porque eu levo ya aquí bastantes anos, eu deixei a miña vida, a miña patria, meus pais, a miña familia, os meus estudos, que podía hoxe en día ter unha carreira boa, non é? Deixei tudo só por amor a Cristo e a obra da Mãe María. E se vise que en ladeira houvese alguna coisa que non fose verdade, algún truque, non era eu que estaba aquí. Porque deixamos moito para trás, entende? É óbvio que estes acontecimentos nunca poderiam passar despercebidos. A ladeira estava a chamar a atenção de muita gente e a Igreja Católica começou a ver o fenómeno de Fátima perder popularidade. A ladeira era uma ameaça. E foi assim que a hierarquia católica a tratou. Era preciso cortar o mal pela raiz. Na ladeira do Pinheiro, os dias de harmonia e paz espiritual estavam a chegar ao fim. Fue en el año 72, unas Semanas Santas, pues hubo un milagre de sangraciones, es decir, Mãe María estaba en éxtasis, los padres fueron al sacrario a pedido de Mãe María y verificaron que dentro del sacrario estaba el cáliz que ellos por normal celebran misa, consagran, y las Eucaristías que les sobran guardan, ¿no? Fueron al cáliz y vieron que el cáliz tenía sangue, las Eucaristías estaban con sangue. E a Mãe María estaba moito triste, con moito sofrimento. E entonces el Padre Anxo foi celebrar misa con 9 Eucaristías que estaban de consagración, non é? E había máis de 300 persoas presentes. E entonces, claro, él iba dando a comunión ás persoas, mas conforme daba a comunión e metía a mão en el cáliz, la sangue le chegaba por aquí. Porque crecía, e entonces desas 9 Eucaristías, disculpen, se multiplicaban e deron para unas 300 persoas máis ou menos. Só que el caso curioso é que conforme as persoas comulgaban, sentían que se transformaba a Eucaristía en carne dentro da boca desas persoas, que é un fenómeno así un pouco invulgar, non é? E a Eucaristia, o sangue foi analisado em Espanha. Agora, este médico que estaba presente, non é? Pediu a Mãe María que le deixase levar en custodia para París unha Eucaristía desas del milagre, e a Mãe María permitiu. Chegando a París, ele fez unha operación plástica en que viu que a sangue non estaba por fora da Eucaristía, que senón nacía dentro como se fose un golpe na pel, non é? Que saía. Entonces utilizou todo tipo de produtos para coagular a sangue, e durante máis de 24 horas seguidas a sangue continuaba a emanar. Despois analizou a sangue e viu que era sangue humana RH positivo grupo O, só con unha diferenza a mitad dos cromosomas. Es decir, verificou que era sangue virginal e el propio, como médico, escribiu un relatorio en que enviou para el Patriarcado de Lisboa a dar todos los acontecimientos y como la prueba del de médico en que no había truques y como todo desafiaba las leyes da coagulación. Entonces que já não podia haver intervenção humana para nada, senão divina. Irmã Clara, na mesma altura em que foram analisadas em Paris as Eucaristias místicas, também houve crucifixos, imagens de Cristo, aqui na Ladeira do Pinheiro, que sangraram com o mesmo tipo de sangue. Sim.
foi um crucifixo grande que a Mãe Maria tem no Quarto Santo. Este crucifixo também sangrou durante mais de 24 horas, muito mais, perante médicos, padres e muitas testemunhas que estavam presentes em essa época aqui. E foi recolhido amostras de sangue por pessoas espanholas e padres espanhóis que levaram para o Instituto de Medicina Legal, a Universidade de Medicina Legal de Madrid, e no laboratório analizaram essa sangue. Também levaram dessas mesmas amostras para o laboratório da Polícia Judicial em Madrid. E em laboratórios diferentes em Sevilla, se não me engano também, todos os laboratórios conformavam o mesmo tipo de sangue, sangue humano, RH positivo, grupo O, só com a diferença da metade dos cromossomas. Não havia truques nenhuns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A obra vai suportar a dor da perseguição. Este sangramento de Eucaristías e de Nosso Senhor foi uma confirmação de Deus, a Mãe Maria, que comenzaba o tempo de sofrimento e de persecução à ladeira. Foi por isso que Nosso Senhor se manifestou assim. Diante destes acontecimentos, o movimento continuava a subir aqui para a ladeira de Pinheiro e o Patriarcado requereu então a presença da GNR para proibir a entrada aqui de pessoas. Em agosto, que começou no dia 14 de agosto de 1966. Para aqui vem então a Guarda a proibir a entrada de pessoas e das proibições, certamente, passou-se a outras violências, passou-se a outras coisas, passaram-se... Mas mais violentos que a Guarda foram os jovens. Os jovens foram piores que a Guarda. A Guarda prendeu algumas pessoas, claro. O Sr. Barata participou nesses movimentos? A primeira pessoa que participou da Maria da Conceição fui eu. Eu fui a primeira pessoa que a remetiu ao tribunal. E remetiu ao tribunal porque já naquela casa veio aqui uma vez uma patrulha e ela quis obstar a que a patrulha entrasse dentro de casa. Era um domicílio privado, ela. Mas aquilo também não era bem privado, aquilo era meio público e meio privado, não é? E quer dizer, e por esse facto eu fui a primeira pessoa que a remeteu ao tribunal, também para ver se o tribunal dava uma solução a isto, mas o tribunal... Quais eram as ordens superiores que tinha, entretanto, quando vinha até à ladeira do Pinheiro? Bem, não havia ordens para bater em ninguém. Quer dizer, o bater, se alguma vez aconteceu, era para impedir um ato ilegal. Ou uma pessoa que não queria abalar, ou
uma pessoa que avançava para entrar e então tinha de ser suscitada à marcha dela.